Olá, voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, a página 167, trecho é o de número 31. E no último vídeo eu acabei abruptamente o áudio, e falando do número. Só relembrando, uma semana depois, o pai de Travis foi internado com pneumonia. Seu pulmão estava arruinado. Travis foi até a Lodge de novo, mas eram 20 horas e 2 minutos. Por que me chamou a atenção esse horário? 20 horas e 2 minutos. Eu chamando os números espelhados, 2002. Ao contrário, ele é 2002 de qualquer maneira. Então, desde sempre, eu sempre vi números repetidos, números espelhados, e eu particularmente acho que isso são sinais. Sincronicidade, eu acho que é. Sei, sempre me chamou atenção, sempre gostei muito dos números repetidos e datas que são portais e tudo mais. Por exemplo, ano 24, dia 24 de 4 do ano de 2024. Também acho que são muitas coincidências legais. Bom, mas chega de parafrasear e vamos voltar para a leitura. Quando ele chegou ao pronto-socorro, eram as 20 horas e 2 minutos. Uma enfermeira lhe disse bruscamente que ele teria que voltar no dia seguinte. O horário de visitas estava encerrado. Travis não pensou muito nesse dia desde então. Ainda não tinha começado a trabalhar na Starbucks. Não aprendera a controlar suas emoções. Não tinha os hábitos que desde então passou anos exercitando. Quando pensa em sua vida agora, em como está longe de um mundo em que acontecem overdoses, em que carros roubados surgem na porta de sua casa e uma enfermeira parece um obstáculo intransponível, ele se pergunta como é possível percorrer uma distância tão longa em tão pouco tempo. Se ele tivesse morrido um ano depois, tudo teria sido diferente, ele me disse. Àquela altura, Travis já saberia como insistir calmamente com a enfermeira, saberia reconhecer a autoridade dela e então pedir educadamente que abrisse uma pequena exceção. Teria conseguido entrar no hospital. Em vez disso, ele desistiu e foi embora. Eu disse, só quero falar com ele uma vez. E ela ficava dizendo, ele nem está acordado, já passou do horário de visitas, volte amanhã. Eu não sabia o que dizer, me senti tão pequeno. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, todo ano, Travis acorda cedo, toma um banho mais demorado que de costume, planeja seu dia nos mínimos detalhes e vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora. Bom, essa foi a parte dos Starbucks. Vamos para uma outra etapa do livro, a partir da página 168. Aqui está classificado como o número 6, eu acredito que seja o capítulo 6. Apesar de as gravações eu estar classificando por trechos de leitura. Bom, então a partir daqui, capítulo 6, o poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. O paciente já estava inconsciente quando foi conduzido na maca para a sala de cirurgia de Rhode Island Hospital. O queixo estava frouxo, olhos fechados e a extremidade de um tubo de intubação despontava acima de seus lábios, quando uma enfermeira o conectou a uma máquina que impeliria ar para dentro de seus pulmões durante a cirurgia. Um de seus braços escorregou para fora da maca, com a pele salpicada de manchas hepáticas. O homem tinha 86 anos e 3 dias antes sofrera uma queda em casa. Depois disso, sentira dificuldade de ficar acordado e responder perguntas.
Então a mulher acabara chamando uma ambulância. No pronto-socorro, o médico lhe perguntou o que tinha acontecido, mas o homem sempre cabaceava. Ficou estranha essa palavra. O homem sempre cabeceava de sono no meio das frases. Um mapeamento de sua cabeça revelou o motivo. O tombo fizera com que seu cérebro se chocasse contra o crânio, causando o que é conhecido como hematoma subdural. O sangue se acumulava dentro da parte esquerda do crânio, forçando as delicadas dobras de tecido no interior do osso. O fluido vinha se acumulando havia quase 72 horas, e as partes do cérebro que controlavam a respiração e o coração começavam a falhar. Se o sangue não fosse drenado, o homem morreria. Na época, o Rhode Island Hospital era uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos, o principal hospital de ensino para a Brown University e o único centro de trauma nível 1 no sudeste da Nova Inglaterra. Naquele prédio alto de tijolos e vidros, médicos haviam aperfeiçoado técnicas de ponta, incluindo o uso de ondas de ultrassom para destruir tumores dentro do corpo de um paciente. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, na época em que o paciente idoso chegou, o Rhode Island Hospital também tinha outra reputação, a de um lugar cindido por tensões internas. Havia inimizades profundas, corrosivas entre enfermeiros e médicos. Em 2000, o Sindicato dos Enfermeiros voltara por uma greve após reclamar que eram obrigados a cumprir turnos perigosamente longos. Mais de 300 deles postaram-se em frente ao hospital com placas que diziam: "Chega de escravidão, e eles não podem tirar nosso orgulho." "Este lugar pode ser horrível", o enfermeiro se lembra de ter dito a um repórter. "Os médicos conseguem fazer você sentir que não vale nada, que é descartável, como se devesse agradecer por arrumar a bagunça que eles deixam para trás." Os administradores acabaram concordando em limitar a hora extra obrigatória dos enfermeiros, mas as tensões continuaram a crescer. Alguns anos depois, um cirurgião estava se preparando para uma cirurgia abdominal de rotina quando uma enfermeira pediu que eles fizessem um intervalo. Essas pausas são um procedimento padrão na maioria dos hospitais, um jeito de os médicos e funcionários garantirem que não vão cometer erros. A equipe de enfermagem do Rhode Island Hospital insistia na questão dos intervalos, principalmente depois que uma cirurgia acidentalmente extraíra as amígdalas de uma menina que deveria fazer uma cirurgia oftalmológica. Os intervalos serviam para pegar esses erros antes que eles acontecessem. Na cirurgia abdominal, quando a enfermeira da sala pediu que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo e discutir o plano, o médico foi em direção à porta. "Por que você não assume a liderança?" o cirurgião disse à enfermeira. "Vou sair da sala para dar um telefonema. Bata na porta quando estiverem prontos." "Você também deveria participar, doutor," ela respondeu. "Você consegue dar conta?" disse o cirurgião andando até a porta. "Doutor, eu não acho que isso seja apropriado." O médico parou e olhou para ela. "Se eu quiser saber sua opinião, eu pergunto," ele disse. "Nunca mais questione minha autoridade. Se não consegue fazer seu trabalho, saia da droga da minha sala de cirurgia." A enfermeira liderou o intervalo. Chamou o médico uns poucos minutos depois e o procedimento ocorreu sem complicações. Ela nunca mais contradisse um médico e nunca dizia nada quando outras
políticas de segurança eram ignoradas. Alguns médicos eram ótimos, outros uns monstros, me contou uma enfermeira que trabalhou no Rhode Island Hospital em meados dos anos 2000. Nós os chamávamos de fábrica de vidros porque a sensação era de que a qualquer minuto tudo podia se estraçalhar. Para lidar com essas tensões, a equipe desenvolvera regras informais, hábitos exclusivos daquela instituição, que ajudavam a evitar os conflitos mais óbvios. Os enfermeiros, por exemplo, sempre checavam 2 vezes os pedidos dos médicos, que tendiam a errar, e em silêncio garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam um tempo a mais só para escrever de forma legível nas fichas dos pacientes, para evitar que um cirurgião com pressa fizesse o corte errado. Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Escrevíamos os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos. Ela dizia: azul significava legal, vermelho significava imbecil e preto queria dizer que não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta a sua cabeça. O Rhode Island Hospital era um lugar tomado por uma cultura corrosiva, diferente da Alcoa, onde hábitos angulares cuidadosamente projetados com base na segurança dos funcionários haviam gerado cada vez mais acertos. Dentro do Rhode Island Hospital, os hábitos surgiram de improviso entre os enfermeiros, tentando compensar a arrogância dos médicos. As rotinas do hospital não eram elaboradas com cuidado. Em vez disso, apareciam por acaso e se disseminavam através de avisos sussurrados, até que padrões nocivos surgissem. Isso pode acontecer dentro de qualquer organização em que os hábitos não são deliberadamente planejados. Assim como escolher os hábitos angulares certos podem gerar mudanças incríveis, escolher os errados pode gerar desastres. E quando os hábitos dentro do Rhode Island Hospital implodiam, causavam erros terríveis. Quando os funcionários do pronto-socorro viram as imagens do cérebro do homem de 86 anos com um hematoma subdural, imediatamente mandaram uma mensagem por page para o neurocirurgião de plantão. Ele estava no meio de uma cirurgia de coluna vertebral, mas quando recebeu a mensagem, afastou-se da mesa de operação e olhou as imagens da cabeça do homem idoso numa tela de computador. O cirurgião mandou seu assistente, um enfermeiro clínico, ir até o pronto-socorro e pedir que a esposa do homem assinasse um formulário de consentimento consentimento autorizando a cirurgia. Ele terminou sua cirurgia de coluna meia hora depois. O homem idoso foi trazido para a mesa da sala de operação. Os enfermeiros estavam correndo de um lado para o outro. O idoso inconsciente foi colocado na mesa. O enfermeiro pegou o seu formulário de consentimento e sua ficha médica. Doutor, disse o enfermeiro, olhando a ficha do paciente, o formulário de consentimento não diz onde é o hematoma. O enfermeiro folheou os papéis. Não havia uma indicação clara de qual lado da cabeça devia ser operado. Todo o hospital depende de papéis para orientar as cirurgias, antes que qualquer corte seja feito. O paciente ou um parente seu deve assinar um documento aprovando cada procedimento e verificando os detalhes. Num ambiente caótico, onde até uma dezena de médicos e enfermeiros podem lidar com o mesmo paciente entre o pronto-socorro e o quarto de recuperação, os formulários de consentimento são as instruções que mantêm o controle do que deve acontecer, exceto em caso de emergência. Ninguém deve entrar em cirurgia sem um formulário de consentimento assinado e detalhado. Eu vi os exames antes, disse o cirurgião. Era o lado direito da cabeça.
Se não fizermos isso depressa, ele vai morrer. Talvez devêssemos puxar as imagens de novo, disse o enfermeiro, andando em direção ao computador. Por motivos de segurança, os computadores do hospital ficavam bloqueados após 15 minutos de inatividade. Levaria pelo menos 1 minuto até que o enfermeiro logasse no sistema e carregasse as imagens do cérebro do paciente na tela. Não dá tempo, disse o cirurgião. Me disseram que o coração dele está parando. Temos que aliviar a pressão. E se nós acharmos a família? Perguntou a enfermeira. Se é isso que você quer, então ligue para a porra do pronto-socorro e ache a família. Enquanto isso, vou salvar a vida dele. O cirurgião arrancou os papéis da mão do enfermeiro, escreveu direito no formulário de consentimento e o rubricou. Pronto, ele disse, temos que operar imediatamente. O enfermeiro trabalhava no Rhodesland Hospital fazia 1 ano. Entendia a cultura do hospital. Sabia que o nome daquele cirurgião muitas vezes era escrito em preto no grande quadro branco do corredor, sinalizando aos enfermeiros que tomassem cuidado. As regras tácitas daquele contexto eram claras. O cirurgião sempre vence. O enfermeiro largou a ficha e afastou-se, enquanto o médico posicionava a cabeça do idoso num suporte que fornecia acesso ao lado direito do crânio. Raspou o cabelo e aplicou antisséptico. O plano era abrir o crânio e aspirar o sangue acumulado em cima do cérebro. O cirurgião cortou um pedaço do couro cabeludo, expôs o crânio e encostou uma broca no osso branco. Começou a empurrar até a ponta atravessar com um pequeno estalo. Fez mais 2 furos e usou uma serra para cortar um pedaço triangular do crânio do homem. Embaixo estava a dura mater, a membrana translúcida que envolve o cérebro. Eu vou ficar por aqui, eu tô curiosa para ver, mas eu volto no próximo áudio. Até mais!